Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de Análise e Investigações Químicas do curso B e nós vamos falar sobre novos materiais durante esse curso todo, ou seja, terceiro e quarto bimestre, serão esses os nossos tópicos de assunto. Aqui nós vamos falar primeiramente sobre uma introdução aos nanomateriais. Esses nanomateriais que, quando dito dessa forma, a gente pensa sempre em algum tipo de filme ou série, sendo que, na verdade, eles são parte integrante do nosso dia a dia em várias e várias situações e objetos que nós já utilizamos. O legal de a gente saber é que, não com essa palavra, obviamente, nanomaterial, mas estruturas dessa grandeza já foram relatadas desde 1959, quando esse físico estadunidense, o Richard Feynman, ele escreveu, ou ele falava sobre isso, que existiam vários espaços que eles poderiam e deveriam ser ocupados por estruturas ainda menores do que as que eram conhecidas. Isso já foi um gatilho, um pontapé inicial para o estudo de nanomateriais e nanopartículas. Então aqui nós vamos ver algumas coisas sobre esses nanomateriais. Primeiramente, que eu classifico o nanomaterial aquilo que tem uma dimensão entre 1 e 100 nanômetros. Só para lembrar que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Interessante você olhar nessa foto é que nós temos alguns objetos de uma escala macroscópica, que vai desde uma bola de futebol até mesmo algumas estruturas minúsculas, como o modelo da estrutura de carbono, que apresenta aqui cerca de 0,7 nanômetros. Agora dê uma olhada entre o 100 e o 1, nós temos uma outra faixa numa escala microscópica, que aqui sim vai pegar, por exemplo, uma pulga, uma fotomicroscopia do cabelo humano, nós vamos ver também uma fotomicroscopia de hemácias sanguíneas, uma fotomicroscopia do vírus da gripe, modelo de estrutura do carbono, do DNA e de várias outras substâncias que são bem normais, bem comuns, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. A palavra fotomicroscopia quer dizer uma foto tirada ao microscópio, de modo que a gente não conseguiria enxergar nenhuma dessas estruturas com tanta riqueza de detalhes se fôssemos tentar enxergar isso a olho nu. Dito isso, nós temos aqui o papel da nanociência, que exatamente corresponde aos estudos relacionados aos nanomateriais e à nanotecnologia, desde as suas funcionalidades, as suas aplicações e também as suas, vamos dizer assim, elaboração, a produção de materiais tão pequenininhos como esses nanomateriais. Esses materiais eles vão apresentar várias propriedades físico-químicas, só que é interessante lembrar que eles vão ter propriedades físico-químicas bastante diferentes daquelas que são de semelhanças atômicas ou de mesma constituição em escala macroscópica. Então, se eu falar o modelo da estrutura do carbono, as suas propriedades físico-químicas vão ser diferentes, por exemplo, de um pedacinho de grafite, do que, por exemplo, essa modelo ali, o modelo apresentado aqui em cima, da estrutura propriamente dita do carbono, de um nanotubo de carbono, por exemplo. Então, eles vão ter suas propriedades físico-químicas distintas, ou melhor, diferente daquelas que apresentam uma escala macroscópica em tamanho. E esses materiais, essas nanoestruturas, eles estão presentes na natureza, não é algo que é superficial, ou melhor, que a gente faça, que é sintético, que é sempre recriado. O DNA é um exemplo disso, ele é uma estrutura toda particulada em nanopartículas, ou seja, tudo na escala dos nanômetros e algo natural presente na natureza e nosso corpo humano e todos os seres vivos. Também os nanomateriais podem, é claro, ser manipulados por nós e já são manipulados há bastante tempo. Um exemplo disso, se você parar para pensar, são as fotografias que são impressas, uma vez que elas são utilizadas algumas nanopartículas de prata para utilização e o melhor para ajudar na revelação desses filmes fotográficos. E também a gente vai perceber que isso vai mudar drasticamente várias situações. Ao longo do tempo nós vamos perceber que esses nanomateriais vão sofrendo cada vez maiores evoluções e também avanços tecnológicos. Então cada vez eles vão ficando mais eficientes, mais resistentes e melhor estruturados. Aqui nós temos que as nanopartículas vão ser associadas a materiais poliméricos. O que é um material polimérico? É um material que ele pode dar origem a vários tipos de materiais. Um polímero é uma agregação de várias estruturas que pode assumir várias formas
vários formatos e dá origem a vários outros compostos diferentes a partir de um único ponto de partida, por assim dizer, né? Então nós temos várias técnicas que vão aprimorar, vão analisar, observar e caracterizar essas estruturas tão pequenininhas que também são tão essenciais no dia a dia, né, para o avanço das tecnologias. Duas dessas tecnologias são essas aqui, ó, microscopia de tunelamento por varredura, a MTV, e a microscopia de força atômica, que é a MFA. Essas duas técnicas, elas colaboraram para o desenvolvimento de tecnologias dentro da nanociência. É uma espécie de uma técnica que ela ocorre, né, ela é utilizada com uma corrente de elétrons, esse tunelamento, e a partir dessa corrente de elétrons é feito um mapeamento de imagem e uma caracterização dessa superfície, dessas nanoestruturas. Isso, evidentemente, a partir dessa corrente de elétrons, dessas interações onde o aparelho é capaz de fazer essa varredura e, consequentemente, a leitura dessas nanopartículas, desses nanomateriais. Aqui nós temos exemplos de aplicação diretas, né, propriamente no computador, na placa que move a agulha, que faz essa leitura, e a partir disso você vai verificar que é feita a análise, a varredura da estrutura, e a partir disso nós temos aqui uma amostra de um circuito que vai enviar informações para o computador exatamente através dessa técnica do tunelamento. Uma outra que é esse piezoelétrico, utilizado em estruturas eletroeletrônicas, e um lugar bem comum dele aparecer, fazendo uma função bem interessante, é na captação no rastilho dos violões elétricos, né? Prioritariamente nos violões, tem outros instrumentos de corda, enfim, que utilizam esse tipo de captação. Mas ela vai captar a vibração ali das cordas, vai traduzir isso em pulsos elétricos e vai, mais uma vez, transformar isso em som que vai ser captado pela caixa acústica do violão e através de cabos vai ser levado até uma caixa de som, uma caixa acústica. Também nós temos aqui a nanotecnologia, que nós temos a partir dela diversas aplicações, né, em vários outros campos do conhecimento. E aqui nós temos algumas dessas aplicações. A nanopartícula de prata em materiais cirúrgicos, como neste caso aqui, no exemplo, a partícula de prata está atravessando a parede celular, liberando enzimas, né, no combate a bactérias que geralmente são super resistentes. Nós temos também a presença de nanopartículas nos nossos protetores, como a gente já estudou em unidades anteriores, aqueles protetores que são os inorgânicos, que têm traços de alguns materiais, geralmente uns metais, por exemplo, o óxido de zinco e o dióxido de titânio, que ajuda na absorção e na reflexão dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Outros também, alguns equipamentos, esses já são um pouco mais ficam um pouco mais fáceis da gente imaginar e lembrar do dia a dia, onde eles são produzidos por materiais que são mais leves e mais fortes, mais resistentes, como os nanotubos de carbono. Quando a gente fala assim, olha, esse material aqui é feito de fibra de carbono, então nós temos aí a presença de vários nanomateriais, como exemplo esse próprio nanotubo de carbono. Aqui a gente tem um exemplo das raquetes de tênis, em alguns quadros ou alguns componentes de bicicleta e vários outros materiais. Também nós temos partículas semicondutoras, as nanopartículas, na verdade, que a gente chama elas de pontos quânticos. Esses pontos quânticos eles vão ser produzidos por materiais que são semicondutores, ou seja, semicondutor de corrente elétrica, como é o caso do silício, presente em várias e várias placas eletroeletrônicas dos nossos eletrônicos do dia a dia e também dos eletrodomésticos. É essa tecnologia de pontos quânticos que é utilizado no LED, né? Ali naqueles mini pontos, naqueles micropontos que são acondicionados atrás da tela da nossa televisão, do televisor, que faz aquela explosão de cores e que a gente consiga ver as cores com maior vividez e nitidez também nos televisores. Nós temos também aplicações de nanopartículas eletromagnéticas, ou melhor, magnéticas, que vão ser produzidas exatamente através do minério que dá origem aos ímãs, que é a magnetita, né? E elas vão ser usadas, por exemplo, para remover contaminantes do ambiente. Através delas a gente consegue fazer uma melhor filtração de vários itens poluentes do ambiente, como são os materiais, os minérios pesados, chumbo, mercúrio, entre outros, que a gente
por ação do homem, acaba dispersando pelo ambiente e eles vão ficando retidos, e muitas vezes acontecem acidentes onde as pessoas acabam por ingerir, e nesse sentido, essa nanotecnologia aí de nanopartículas magnéticas pode ajudar nessa descontaminação, seja no corpo humano, em seres vivos propriamente dito, também como no ambiente em geral, no meio ambiente em geral. É isso que nós temos sobre o conteúdo, a parte teórica. É algo bem tranquilo, também é algo bastante interessante. Eu recomendo você entrar aqui depois, assistir esse primeiro e esse segundo vídeo, que vai trazer uma outra perspectiva do entendimento sobre os nanomateriais e as explicações. E na nossa próxima aula a gente vai resolver juntos essas questões, esses exercícios que são aprimorando habilidades aqui desse módulo 1. Se você tiver dúvida, alguma coisa para comentar ou para discutir sobre esse conteúdo do módulo 1, é só me procurar e me chamar.